E começando mais um BR22 Romulo Souza, eu sou Romulo Souza, também chamado BR22. Beleza? E hoje, depois de muito tempo, eu vou fazer um daqueles vídeos onde eu explico que eu uso na cabeça uma bandeira republicana como sinal de amor e patriotismo ao meu país. No entanto, eu sou monarquista, eu torço para a restauração do império e não tenho uma bandeira monárquica, infelizmente, cara. Eu não consigo achar, não consigo. Meu Deus, eu sou um monarquista de bosta, cara. Eu não consigo achar uma bandeira monárquica. No entanto, antes de darmos prosseguimento ao vídeo, peço para você se inscreva no canal, aperte o sininho, comenta e compartilhe, ajuda com o crescimento e engajamento desse canal. E sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje, não é, cara? Uma das coisas da qual muito perguntam para o monarquista é qual é a diferença entre um reino e um império. Por que que o Brasil, quando se tornou independente, ele se tornou um império, mas não um reino, né? Bem, antes de mais nada, vamos te explicar. Um reino digamos que é um país, uma nação, regidas por um rei, que pode ser absolutista ou um rei constitucional, composto por um povo homogêneo. Ou seja, o que é um povo homogêneo? Um povo que tem apenas uma única cultura, uma só língua, uma só religião, um povo mais simplificado, digamos assim, não é? Eu gosto de pegar exemplos bíblicos, cara. Como cristão protestante, eu gosto de ler a Bíblia. E o exemplo disso que eu posso pegar do Antigo Testamento é o povo de Israel, que tinha um único povo, com uma única cultura, uma única religião, uma única língua, e era regido por reis, né? E um exemplo moderno que eu posso pegar dos dias de hoje é a Inglaterra, que é um reino regido por reis e rainha, que é composto por um povo que tem uma língua, uma cultura e tudo mais, não é? Isso é um reino. E o império? O que que é o império? O império já é um país de extensão maior, não é verdade? Uma área maior, regido por um imperador, que pode ser um imperador absolutista ou um imperador constitucional, composto por uma grande extensão, né? Um império geralmente é composto por várias províncias, né? Onde com o passar do tempo foi se agregando a esse território outros reinos que podem ter sido só um minutinho aqui. Às vezes eu preciso dar umas pausas porque meus vídeos não são editados, então às vezes passa coisa aqui, então ai, minha vida é difícil. Então o que acontece? Como eu estava explicando, no território de um império, às vezes é composto por várias províncias, e onde muitas dessas províncias eram antigamente reinos que foram incorporados a esse império, seja por batalhas que aconteceram ou alianças políticas, não é? Um exemplo outro que eu também posso pegar da Bíblia, por exemplo, é o Império Babilônico e Romano, que eram reinos que se cresceram depois de várias batalhas e alianças, se tornando grandes reinos do passado. E um exemplo de um império que eu posso pegar mais da atualidade é o próprio Império Brasileiro. Sim, porque o Império Brasileiro é um país com uma grande extensão territorial, composto por províncias, que hoje são nossos estados, que era regido por um imperador e cujo o povo, entendeu? É um povo mais heterogêneo, né, cara? E isso é importante, porque uma das características do império é que o povo é heterogêneo. O que isso significa? É um povo composto por várias línguas, várias culturas, muitas religiões. Aqui no Brasil falamos só o português, mas no entanto tem lugares que você fala a língua do Guarani e vários dialetos, não é? E você aqui no Brasil, você vai encontrar muitas culturas diferentes, religiões cristãs, como o catolicismo, o protestantismo, religião espírita, umbandas, pessoas que trouxeram outras crenças lá de fora,
E composto por vários povos que com o passar do tempo vieram habitar o Brasil. Não só apenas dos portugueses, dos africanos e do índio nativo, como também de outros povos que também vieram habitar o Brasil. Não é? Como o caso, por exemplo, de holandeses, italianos, franceses, né? Japoneses, o que cria essa grande mistura cultural que é o nosso povo, não é? E isso que é bacana do Brasil, né? Essa multiculturalidade existente aqui no nosso país. É onde, mais uma vez, eu falo que a essência do Brasil nunca foi ser república, e sim um império. E nota, entendeu? Na época do império, é que muitos desses povos italianos, alemães, começaram a vir para o Brasil, né? Até porque, principalmente na segunda metade do século XIX, com o crescimento assim, dos movimentos abolicionistas, muitos desses movimentos apoiados pela própria família imperial, queriam assim, que o Brasil saísse do trabalho escravo e fosse para o trabalho assalariado, né? E onde houve uma grande propaganda para que muitas pessoas que viviam da Europa viessem viver no Brasil, né? E é isso que é bacana do Brasil, essa mistura de raças, essa mistura de gente, essa mistura de culturas, não é? Essa é porque que o Brasil, quando se tornou independente, ele se tornou um império por causa da sua grande extensão territorial, assim também com uma grande variedade de religiões, crenças, credos, culturas, etnias, essa grande variedade de pessoas que você encontra aqui nesse Brasil, não é, cara? Por isso que eu falo que a gente tem que se orgulhar de ser brasileiro, cara. Nós somos um povo mestiço, nós somos um povo variado, cara, né? E o mais bacana disso, cara, é que diferente de uma república, onde muitos presidentes populistas se levantam sendo representantes de uma determinada classe, de uma determinada minoria, se tornando apenas o pai dos pobres, ou então o defensor de uma determinada classe, o imperador, né, que é um imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, ele se torna um verdadeiro líder natural de toda essa gente, não é? Representando tanto brancos, quanto negros, quanto homens, quanto mulheres, quanto héteros, quanto homossexuais, tanto pessoas que nasceram desse país, quanto pessoas que nasceram fora do país e que vieram viver nessa terra, não é? Mas essa questão eu prefiro falar em outro vídeo, né? Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até, tchau e Ave Império.